Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Luiz Paulo Correia da Rocha, do PSDB, e o deputado Gilberto Palmares, do PT. Eu vou começar a discutir a questão do impeachment, mas o deputado Luiz Paulo diz que tem uma observação a fazer a respeito do governo federal na relação com o Rio de Janeiro. O que é exatamente, deputado? Você sabe por quê? Essa nova metodologia do petróleo não está liberada para vir à tona? Por quê? Porque ela tem um artigo 9º que trata de um assunto que é um absurdo para regularizar. Sabe o que acontece hoje? Eu fiz esse levantamento. Desde maio de 2013, que algumas concessionárias de petróleo, inclusive a Petrobras, vende o petróleo, exporta o petróleo para o exterior, para uma sua subsidiária, para uma empresa do seu mesmo grupo. Sim. Lança o valor que ela quer, porque ela está vendendo para ela mesma. E lança esse valor, em geral, igual o preço mínimo, que vai incidir o royalty, a participação especial. Lá vende mais caro. E chega lá fora, vende mais caro. E este vender mais caro, ela não declara para a ANP. Então isso é sonegação. Está tomando 50% dos recursos de royalties de participação especial da União, 40% dos estados e 10% dos municípios. Então, diante dessa constatação, não há uma denúncia a se fazer, a se formalizar? O que já está fizemos essa denúncia formalmente à Agência Nacional de Petróleo. A Agência Nacional de Petróleo recentemente intimou a Petrobras a pagar 2 bilhões e 600 milhões de reais, não para o Estado do Rio de Janeiro, para a União, Estado e municípios, só no Campo de Lula. E a nossa denúncia envolveu o Campo de Lula, Marlim, Albacora Leste e Roncador. Então, nesta brincadeira, nós perdemos mais de 2 bilhões de reais. No difícil, atraso, né? Se você tem cada mês que atrasa na nova metodologia... Essa evasão fiscal ou sonegação, quer dizer, de uma própria estatal, da maior estatal brasileira, fica difícil. Mas é a União que está bancando levar isso. À frente esse enfrentamento. É a União que está bancando isso. Deputado, vamos falar de impeachment. Começa a se falar de maneira mais frequente da possibilidade do governador Pezão sofrer o impeachment, não só pela situação do Estado, como também pelo fato de que as contas de 2016 começam a ser analisadas e parece que os índices constitucionais não foram cumpridos. E isso seria mais do que suficiente para a aprovação do impeachment do governador. Deputado Luiz Paulo, a aprovação do impeachment é algo palpável, concreta? Há ambiente político na Assembleia para se levar à frente essa proposta? Ou isso é intriga da oposição, que é apenas criar uma indisposição com o governador Pezão? Do seu ponto de vista legal, nós temos ainda que votar as contas de 2015. Eu, na Comissão de Orçamento, votei pela rejeição. Eu e o deputado Conte Bittencourt. Perdemos de 5-2, mas ainda não foi a plenário. As contas de 2016 não tem jeito de ser aprovado. Estourou tudo que você imaginar. Daqui mais a 40 dias, acaba a análise do Tribunal de Contas, para ir para a Assembleia Legislativa. Se você rejeita uma conta, você gera o crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade gera o impeachment. Então, a Assembleia tem duas correntes. Aliás, acho que só tem uma. Uma que diz o seguinte: aí faz o impeachment. Bota quem? Com que dinheiro na mão? O vice-governador, é isso? Sim, o vice-governador já teve no governo, também não resolveu absolutamente nada. Mas não se trata de buscar quem vai resolver, sim quem legalmente tem que substituir. Sim. Mas e o vice? E se o vice depois também tiver as contas rejeitadas, porque ele foi governador na de 16 junto com o Pezão, né? Então, são dois processos distintos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: então tem uma corrente que defende que se não tiver saída pelo ajuste fiscal, tem que ter a intervenção. Para chegar um interventor, mas o governo federal parece que não está disposto a fazer a intervenção, primeiro porque tem que trazer esse cheque. E segundo porque paralisa as medidas provisórias, paralisa as votações no Congresso. A emenda constitucional, inclusive da reforma da Previdência. Então fica uma situação que, enfim, o Rio fica sem saída, até porque o governo federal não quer esse papel. Mas eu acho o seguinte: se esse pacote do ajuste fiscal não for aprovado, não tem outro caminho que não seja o impeachment. Deputado Gilberto Palmares, impeachment, o senhor acha que há
pré-condições políticas para se avançar na discussão do impeachment na Assembleia ou não? Eu acho que todo governante ele tem a responsabilidade de governar para melhorar as condições de vida do povo e não para ampliar o sofrimento do povo. O senhor acha que o governador Pezão está ampliando Eu acho que o sofrimento do povo? O projeto que está em curso no Brasil, do governo federal e do governador Pezão, só tem aumentado. A gente não discute aqui, fala em contrapartida em arroz, o arroz já existe. Por exemplo, aumentou o ano passado mais ainda os impostos, o ICMS da energia elétrica, o ICMS das telecomunicações, tudo isso o povo está pagando mais. Eu fiz uma conta aqui, um cidadão que mora em Alcântara, São Gonçalo, Sim. que ganha R$ 3.200, pelas regras criadas no governo Pezão, ele vai gastar, se ele trabalhar no Rio de Janeiro, 300 e poucos reais a mais por mês de transporte. Como é que esse cidadão vai ver? Vai ter gente que não vai ter nem como procurar emprego. Eu não estou dizendo que isso, por si só, justifique impeachment, mas um governo que descumpra, como aqui afirmou o deputado Luiz Paulo, e parece que a inclinação é essa. A exigência legal, principalmente com relação às contas de 2016, de não cumprir as exigências constitucionais, que não consegue, fique patinando aí, não consegue apontar nenhuma saída da crise, e as saídas que apontam aumentam o sofrimento da população e descumpre a legislação, eu acho que vai erodindo fortemente a sua base de apoio e pode deslindar para o impeachment. Isso aí a gente não fala em nome, não fala, mas isso é reconhecido, é dito, é conversado informalmente, não é por quem faz oposição ao governador Pezão, não. É até por quem apoia o governador Pezão, que diz que se a curtíssimo prazo a crise não for equacionada, ele perde as condições de continuar governando o Estado. O senhor acha, deputado Luiz Paulo, que o governador Pezão, afora, digamos, a dificuldade que existe por conta da postura do governo federal, aqui o governo do Rio, quer dizer, ele tem errado e contribuído para, digamos, dificultar ainda mais as saídas possíveis para a crise, ou seja, até que medida, até que ponto o governo tem sido omisso ou pouco ativo, digamos, na busca de saídas para o Rio? Qual é o peso do próprio governo nessa enrascada toda? O peso é muito grande. Primeiro, porque o governo perdeu totalmente a autoridade. Nós temos um governador sem autoridade perante a opinião pública. Um governador que é do PMDB. E o presidente da República é do PMDB. E o presidente da República age com o governo do Estado, não como um parceiro de partido, mas como um algoz. Né? Principalmente ministro da Henrique Fazenda. Meirelles. Né? Um governo que não olha 3, 4 anos para frente, só pensa o dia de hoje. Um governo inorgânico, que circula hoje em torno de 3, 4 pessoas. Um governo que não tem mais diálogo com o funcionalismo, não tem diálogo com a sociedade, não tem nem diálogo com o parlamento. Então, é um governo que não se sustenta. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.